presença e a glória de Deus para a nossa vida. A adoração que faz que eu tenha sede de Deus e que eu anele por Deus, não só num culto como esse, num culto de congresso, de uma conferência, num culto de movimentos, num culto, pastor, a qual os vasos abrem os seus corações e dão lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas a adoração que todos os dias, como diz o salmista Davi, no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, mas eu, Deus, encontrei os teus altares, Senhor. E quando eu estava lendo esta palavra, eu fiquei como se fosse abrindo um leque na minha mente, na minha visão, e comecei a ver quando aquele anjo chegou perto de João e deu aquele caniço, aquela vara, aquele prumo para medir o templo. Nós sabemos que Davi quis construir um templo para o Senhor. Ele anelava construir um melhor templo com ouros, com a melhor madeira, com o melhor cedro, colocar ouro em tudo aquilo que ele queria, mas Deus disse não para ele. Nós vemos na história bíblica que seu filho Salomão teve essa oportunidade de construir um templo para adoração ao Senhor. E nós sabemos que quando ele construiu esse templo, Deus aprovou, porque era do propósito de Deus que ele construísse aquele templo. E nós sabemos que o fogo, a glória, a Shekinah de Deus estava naquele lugar, que até mesmo os sacerdotes não suportavam a glória de Deus, irmão Davi. Porque o fogo, a presença de Deus, é a provação, irmão Wander. É o sinal dentro do crente que Deus está com ele. Mas esse templo foi destruído. E no tempo de Neemias, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, nós sabemos que esse templo ele foi destruído. E quando Neemias soube da notícia que o templo estava sendo destruído, que ele chegou lá, a tristeza abateu o coração dele. Porque o povo estava no cativeiro, não havia mais adoração, não havia mais a presença de Deus, aquela glória daquele templo não existia mais. Quando ele chegou lá, estava tudo destruído, os muros, as portas, tudo destruído. E ele pede carta para o rei, para lhe reedificar aqueles muros e levantar aquele templo. Mas esse também foi destruído. Depois do terceiro templo foi levantado por Zorobabel e também foi destruído. A qual nós vemos no livro de Ageu, capítulo 2, que o povo está disperso, o povo está longe de Deus, mas tem uma profecia que o profeta Ageu traz dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus sempre quis um templo para adoração. Glória a Deus, aleluia. Só que na dispensação da graça, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo veio levantar outro templo. Um templo esse que não é feito por mãos de homens. Um templo esse que não precisa de adornos de ouro, de prata, não precisa de cadeiras estofadas, não precisa de tanta riqueza, porque ele disse:
dias levantarei. Mas os judeus não entenderam. Os judeus acharam que ele estava falando do templo terreno, do templo de parede. E eles ficaram furiosos, pegaram pedras. Mas Jesus estava levantando outro templo. Um templo a qual ele iria habitar. Um templo a qual ele ia entrar e fazer morada. E nunca mais o Espírito Santo e nem ele ia sair e ia ser destruído esse templo. Ai, irmãos. E esse templo sou eu, é você, esse corpo de barro, esse corpo com a sua enfermidade, esse corpo cansado, é nele que Jesus veio fazer a sua habitação. Ilumine. Ele espera de mim e de você que cuidemos bem do templo dele. Ai, comando porque eu e você somos o templo ambulante de Deus. Quando eu e você demos um passo, Jesus, o Espírito Santo, vai junto. Porque ele mora dentro de mim e de você. Ei! Quero te dizer uma coisa esta noite. Você é propriedade de Deus. Você não é qualquer coisa. Você tem um valor. Ei! O mais pobre, o mais humilde, o analfabeto, pode ser a pessoa que for, mas ele tem uma importância para Deus, porque a glória de Deus habita em nós. Mas quando João recebe aquela vara, aquele caniço, que mede a cerca de 6 metros, e eu fiquei meditando, mas por que medir, pastor? Por quê? Porque a gente tem aquela ideia que o céu é tão grande. Por que medir? Por que medida? Porque toda a construção precisa de medida. Qualquer pedreiro, ele usa uma medida. Ele usa um prumo. Ele analisa aquela